Muito boa noite a todos. Boa noite aos nossos companheiros que nos acompanham pela internet. E é uma alegria muito bom, né? Nós estarmos aqui reunidos aí em busca de novas energias, novos conhecimentos, né? Para que possamos a cada dia ter um pouco mais de paz em nosso coração e sermos felizes, né? Feliz sim, né? Aqui, ainda nesse planeta, né? Nós podemos ser felizes, né? Tendo a felicidade relativa, né? Que o nosso planeta oferece, e isso é muito importante. Nós queremos lembrar a todos que a nossa casa tem o site Casa do Caminho Santana, né? Se escreve tudo junto, e todas as nossas atividades se encontram no site. E lá também nós temos as palestras, né? Elas ficam arquivadas todas lá. Nós temos uma biblioteca de palestra. Então, se alguém quiser assistir alguma palestra, né? Ficam todas lá no nosso site. A nossa casa, né? Nós temos atividade todos os dias. No domingo, nós temos a Mocidade do Caminho para os jovens. Nós temos também a evangelização infantil, né? Para as nossas crianças. E temos a palestra e o passe. Tudo isso é às 10 horas da manhã, né? Acontece no domingo. E na sexta-feira, a nossa casa tem um trabalho diferenciado, voltado para as dependências químicas, né? Aí o alcoolismo, o tabagismo, né? As drogas. Então, quem tiver com algum parente, né? Ou que tiver nessas condições, alguém que estiver passando com dificuldade, com o tabagismo, alguma coisa, é um grupo bastante importante de apoio, e é um trabalho também voltado para o codependente, né? Então, muitas vezes, o dependente não vem, só que a pessoa vem, recebe o passo à distância, né, pela pessoa. É um trabalho bastante interessante. Nós temos também o atendimento fraterno. Esse atendimento fraterno é uma orientação, um bate-papo ali com alguém da casa, né? Então, nós sempre temos um trabalhador que é aqui aguardando meia hora antes das palestras. Então, sempre que alguém quiser passar pelo atendimento fraterno, é só chegar um pouquinho antes e procurar um dos trabalhadores da casa, né? Alguém que às vezes precisamos passar por um tratamento, de uma orientação. A nossa casa tem os trabalhos sociais, né? Nós temos a distribuição de lanche todos os sábados. Uma equipe se reúne aqui na casa às 17 horas e às 18 horas sai uma caravana daqui, né? Até ali nas proximidades do Carandiru para distribuição de lanche. Só que a gente procura também levar não só o alimento, mas sim levar uma palavra, né? Um abraço, um sorriso, né? Para essas pessoas que estão passando por essa dificuldade de situação de rua. Quem quiser participar, todos os sábados, às 17 horas. E também na área social, nós temos 80 famílias cadastradas que recebem a cesta básica, né? A casa agradece, né, a todos que colaboram, e as famílias, com certeza, né, agradecem a todos nós, mais ainda, por essa ajuda. Então, quem quiser estar trazendo algum desses itens, né, que compõem a cesta básica, nós estamos pedindo em especial aqui arroz, óleo, açúcar, macarrão e leite em pó. Nós vamos ter agora, no próximo domingo, dia 28 de maio, o bingo beneficente da Cotique. Esse vai acontecer no Arc Club, né, que fica na rua Água Comprida, no Jardim França, né, Jardim França, ali próximo ao Tucuruvi. Os convites não temos mais aqui na casa para vender, mas lá, né, no domingo, que eu acredito que vai ser no domingo, né, quem quiser adquirir o convite, né, ainda temos à venda. Eu acredito que os nossos recadinhos são esses. Vamos então, nesse momento, elevarmos o nosso pensamento ao alto, já tranquilo e sereno que estamos, agradecendo sempre ao Plano Maior por esse acolhimento, por esse socorro que muitas vezes
chegamos aqui necessitado e que cada um de nós já recebe desde o momento em que adentramos essa casa de luz. Agradecemos a Jesus, o nosso amigo querido, de onde emana toda essa paz, todo esse equilíbrio. E que possamos assim nessa noite nos desligarmos por um momento das nossas preocupações tão importantes com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia, e que possamos assim estarmos receptivos a toda essa luz, a todas essas energias que existem nesse ambiente, e que possamos ouvir com o nosso coração a palestra de hoje e retermos em nossa mente um pouco daquilo que necessitamos para a nossa evolução, a nossa transformação moral. E assim, em nome de Jesus, governador do nosso querido planeta, nós damos por iniciada as atividades dessa noite. O nosso companheiro Semi vai falar um pouquinho sobre comecemos por nós mesmos. Isso é importante. Fica à vontade, Semi. Muito boa noite. Nosso tema de hoje é exatamente esse: comecemos de nós mesmos. É um trecho do livro Apostilas da Vida, o item 2, de André Luiz, pelo médium Chico Xavier. Esse comecemos de nós mesmos, ele... Primeiramente, nós vamos falar isso no final, vamos voltar a falar no final. Ele tem a intenção de nos exortar a servirmos de exemplo para o próximo. Basicamente, é essa a ideia. Daí o comecemos de nós mesmos. Né? E aí ele vai elencando, né, uma série de coisas, de questões muito interessantes a cada um de nós, e nós vamos procurar passar por cada uma delas, lendo cada trechinho. Né? Ele começa pela caridade, dizendo: ensina a caridade, dando aos outros algo de ti mesmo, em forma de trabalho e carinho. E aqueles que te seguem os passos virão ao teu encontro, oferecendo ao bem quanto possuem. Ensina a caridade, dando algo de ti em forma de trabalho e carinho. Né? Vejam que ele não falou, ele não disse para enfiar a mão no bolso, tirar o talão de cheques e fazer um cheque de $1 milhão. Né? Ele falou: ensina a caridade em forma de trabalho e carinho. Geralmente, quem enfia a mão no bolso para tirar o talão de cheques não sabe dar carinho. Muitas vezes, e na maioria delas, não sabe dar carinho. Por isso dá dinheiro. Via de regra. Conheço pessoas que fazem isso com os próprios familiares. Pessoas que pensam ou acreditam comprar os outros com dinheiro ou com presentes caros. Né? A gente percebe muito isso no convívio com determinadas pessoas. Tá? Pensam comprar os outros com presentes caros. Não. Você cativa o outro com a sua presença, com o seu carinho, com a sua compreensão, né? Agindo da forma como deve em relação ao próximo. É assim que nós cativamos as pessoas.
E como dizia Saint-Exupéry, né? Nos tornamos responsáveis por tudo aquilo que cativamos. Né? Cativamos e nos tornamos responsáveis pelo que cativamos. Né? Então, é por aí. Ensina a caridade trabalhando em benefício do próximo e oferecendo o seu carinho, né? O seu sentimento. Da caridade, ele vai passar para a humildade, dizendo: difunde a humildade, buscando a vontade divina com esquecimento dos teus caprichos humanos. E os companheiros de ideal, fortalecidos pelo teu exemplo, olvidarão a si mesmos, calando as manifestações de vaidade e orgulho. Eu acho que sim. Em alguns casos. Mas eu vou aqui em voz bem baixa, só entre nós, eu vou me permitir discordar um pouquinho do André Luiz. Será mesmo que se nós difundirmos e exemplificarmos a humildade, todos aqueles que estão à nossa volta vão abandonar a vaidade e o orgulho? Alguns talvez. Alguns eu acredito que sim. Mas outros estão tão enraizados, né? Ou isto já está tão enraizado neles, que se torna difícil, né? Precisa de muito aprendizado para realmente trocar a vaidade e o orgulho pela humildade, né? Isso também é coisa que nós encontramos muito por aí. Muito, né? Claro, lá fora, né? Claro que na casa espírita, aqui todo mundo é bonzinho, né? Aqui todo mundo é humilde, todo mundo é bonzinho, né? É uma maravilha. É só lá fora que acontece, tá? Aqui dentro não. Dentro da casa espírita não acontece, tá? Só fora. Temos visto realmente exemplos de vaidade, orgulho e ambição desmedidas, tá? Até mesmo dentro de entidades espíritas, tá? Até mesmo dentro de entidades, de órgãos espíritas, infelizmente nós temos presenciado sim. Mas isto faz parte do ser humano. Somos humanos e, portanto, perfectíveis. Perfectíveis justamente por sermos imperfeitos. Tá? Senão não seríamos, se não fôssemos imperfeitos, não seríamos perfectíveis, né? Seríamos perfeitos, como Deus. Deus não precisa se aperfeiçoar em nada porque Ele é perfeito. Tá? Nós precisamos. Então, se somos perfectíveis, significa que não somos perfeitos. Tá? Temos sim os nossos defeitos. E a nossa grande tarefa é exatamente a de buscá-los, né? Buscar esses defeitos e tentar superá-los. Essa é a grande tarefa que nos cabe, né? Buscar dentro de nós cada um deles para superar. Da humildade, ele vai para a fé. Propaga a fé suportando os reveses do teu próprio caminho, com valor moral e fortaleza infatigável, e quem te observar crescerá em otimismo e confiança. Propagar a fé suportando os reveses do teu próprio caminho. É muito interessante. Vejam que ele liga a fé com esse suportar os reveses, né? Ou seja, a ideia qual é? Para suportar os reveses, é preciso ter fé. Sem a fé você não consegue. Né? E a fé, como já diz ali o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A fé, ela pode ser uma fé religiosa, uma crença, né, religiosa ou algo assim, mas, por outro lado, nós temos também que ter a fé em nós mesmos. Né? Acreditar em nós mesmos, acreditar nas nossas possibilidades, conhecer os nossos limites, mas também acreditar nas nossas possibilidades. Tá? Isso também é fé. É uma fé em nós mesmos. Tá? E aí, com essa fé em Deus, no plano espiritual, com este conhecimento que nos traz a doutrina,
a respeito da espiritualidade, a respeito do nosso futuro, a respeito das razões e motivos pelas quais nós nos encontramos aqui e agora, né? É isso que nos dá a fortaleza para suportar os reveses. Sem esta fé, sem esta crença, tá? Muitas vezes o primeiro revés, né, o primeiro revertério, como a gente diz, né? O primeiro revertério já nos derruba. E nos derruba feio às vezes. Tá? Então a fé é importante para ter essa fortaleza de ânimo que nos permite suportar os reveses da vida que vem mesmo, né? Afinal de contas, não é sabemos que não estamos aqui no mar de rosas. Tá? Isso nós já sabemos. Tá? Não é um mar de rosas. Oxalá fosse, mas não é. Tá? Então, volta e meia, nós temos que nos defrontar com reveses. Nem tudo pode ser como queremos, nem tudo pode ser como desejamos, né? E aí é que vem aquele embate, né? Aquele soco na boca do estômago, né? Como muita gente diz, um soco na boca do estômago, né? Aquela dor moral, né? Muitas vezes, né? E que nós só conseguimos suportar se tivermos essa fé dentro de nós. Senão, ela nos derruba e vai nos derrubar mesmo. Agora, este próximo item, esse eu acho ótimo. Eu acho ótimo pelo seguinte, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai tirar essa de letra. Na boa. Tá? Todo mundo vai tirar de letra. Quer ver? Olha só. Semeia a paciência, tolerando construtivamente os que se fazem instrumentos da tua dor no mundo, auxiliando sem desânimo e amparando sem reclamar, e os irmãos que te buscam mobilizarão os impulsos de revolta que os fustigam na luta de cada dia, transformando em serena compreensão. Não está fácil? Mas é facílima, né? Paciência, tolerância. Imagina. Isso aí todo mundo tira de letra, não é? Essa não é fácil mesmo. Acho que não é fácil para ninguém. Tá? Semear paciência, tolerar construtivamente os que fazem instrumento da tua dor. Tolerar os que fazem instrumento da tua dor. Olha só. Tá? Tolerar o que amamos é fácil, né? Pois é. Não é os que amamos, é aqueles que se fazem instrumentos da nossa dor, é aqueles que estão lá, aquela pedrinha no caminho, para ser aquela pedrinha no caminho, para ser aquele espinho que fica ali cutucando, né? E dói, né? Aquele espinhozinho cutuca, dói, né? É aquele espinho, é aquela pedra. É esse que nós temos que tolerar. Tolerar compreendendo. Compreendendo que ele é o que é e como é. Né? Embora a gente possa não concordar. Né? Nós podemos não concordar, mas ele é como ele é. O que ele é. Se nos desagrada, né? Paciência. Mas é assim que ele é. E nós temos que aprender a conviver com isso. Isso é tolerância. Isso é tolerância. Tá? Aprender a conviver com o outro e aceitá-lo como ele é. Ainda que isso nos desagrade. Tá? Mas essa aceitação é necessária para um convívio, uma convivência saudável. Sem a qual não há convivência saudável. Extremamente necessário nós estarmos sempre aceitando o próximo. É um ponto importantíssimo. A aceitação do outro como ele é. Aliás, eu costumo dizer sempre que essa questão é uma questão primordial. Por quê? Porque ela vai desde as desavenças em família. Ela provoca desde as desavenças em família
até as grandes guerras mundiais. No fundo, tudo provém da não aceitação do outro, como ele é. Tá? Desde as desavenças familiares até as grandes guerras mundiais, se nós formos pesquisar e analisar, nós vamos ver que no fundo, tudo provém da não aceitação do outro. E aí nós queremos enfiar pela goela abaixo do outro aquilo que nós achamos que é o melhor para ele. Nós achamos que é o melhor para ele. Será que é? Para nós pode ser, mas será que para ele é? Será que ele pensa da mesma forma que nós? Tem as mesmas necessidades? Qual é o ponto de vista dele? Você conseguiria se colocar no lugar do outro para saber exatamente o que ele sente, o que ele pensa na situação em que ele se encontra? Quantas e quantas vezes nós não criticamos o outro? Isso acontece muito, e eu vou dizer mais, já aconteceu comigo, tá? Nós criticamos o outro nessa ou naquela situação, por ter agido dessa ou daquela forma, e mais uns passos adiante, nós nos vemos na mesma situação e repetimos a mesma coisa e da mesma forma do que nós criticamos no outro. É muito fácil apontar o dedo. É muito fácil fazer crítica. Coloque-se no lugar dele. Ou pelo menos tente se colocar no lugar dele, para ver como é que você iria reagir numa situação daquelas. É bastante provável que reagisse da mesma forma. Bastante provável. A maioria das pessoas não percebe isso, não sente. Está tão fechada em si mesma, tão ensimesmada, que não consegue perceber que se estivesse no lugar do outro, provavelmente estaria reagindo da mesma forma. Bom, estamos falando de paciência e tolerância. Da paciência e da tolerância, nós vamos para a bondade. E sobre a bondade ele nos diz: planta a bondade, cultivando com todos a tolerância de novo. Lá vai a tolerância de novo. Saiu da tolerância e voltou para a tolerância. Planta a bondade, cultivando com todos a tolerância e a gentileza, e os teus associados de ideal encontrarão contigo a necessária inspiração para o esforço de extinção da maldade. Olha como ele coloca a bondade, como ele praticamente define a bondade na prática. Cultivar com todos a tolerância e a gentileza. Bondade para ele é isso, é cultivar com todos tolerância e gentileza. Que nós falamos aqui agora, né, no item anterior. A tolerância, tá? E, consequentemente, também a gentileza. Tá? Ou a gentileza depende da tolerância, né? Porque sem a tolerância nós não vamos ser gentis. Nós não vamos conseguir ser gentis. Se nós não tolerarmos, nós vamos acabar não usando de gentileza. Nós vamos criticar, nós vamos apontar o dedo, nós vamos cobrar, nós vamos exigir isso ou aquilo, que seja assim ou daquela outra forma. Não vai haver gentileza em nós. Tá? Praticamente nenhuma. Para sermos gentis, nós também temos que tolerar. Tolerar primeiro, né, para usar a gentileza depois. Se não houver tolerância, você não vai conseguir usar de gentileza para com o outro. Você vai cobrar, vai exigir, né? E acabou a gentileza. Muitas vezes cobrar e exigir aquilo que ele não tem para lhe oferecer. Ou aquilo que ele não pode, mas que você acha que deve. É bastante complicado, ou não?
Ou será que é muito simples? Fica a critério de cada um. E continuando, estende as noções do serviço e da responsabilidade, agindo incessantemente na religião do dever cumprido, e os amigos do teu círculo pessoal envergonhar-se-ão da ociosidade. Aqui é um outro ponto que eu não sei se eu vou discordar um pouco do André Luiz também, viu? Eu não sei se eu não vou discordar um pouco. Será que os outros vão nos ver trabalhando, arregaçando as mangas, né? Abraçando o trabalho, principalmente na seara espírita, né? No centro espírita, na seara espírita principalmente, né? Abraçando o trabalho, etc. Será que os ociosos vão se envergonhar e vão seguir o nosso exemplo? Alguns sim. Realmente, alguns sim. Né? Mas isso me lembra aquele ditado, né, tão ouvido, principalmente nas hostes espíritas mesmo, né? E quando você precisar de alguém para realizar alguma tarefa, procure aquele que está ocupado, né? Porque o desocupado vai dar uma desculpa qualquer para não fazer. O ocupado vai dar um jeitinho, ele vai arrumar um tempinho, vai dar um jeitinho e vai fazer, vai ajudar. O desocupado vai arrumar uma desculpa para não fazer. Então aqui nesse trechinho aqui, eu não sei se eu vou me permitir, né, discordar um pouquinho do André Luiz. Não que não devamos servir de exemplo também, né, com o nosso trabalho. Né? Nem por isso nós vamos também nos entregar ao ócio, porque o outro está ocioso. Né? Pelo contrário, temos que cumprir o nosso dever, temos que realizar as nossas tarefas. E se abraçamos, por exemplo, uma doutrina como esta, tá, ela nos convida muito mais ainda ao trabalho. Né? Muito, muito mais ao trabalho. Então, nós não podemos nos descuidar por nada do nosso trabalho, dos nossos deveres. Se o outro, se o próximo ainda não acordou, ainda não despertou para a necessidade desse trabalho, para a necessidade do trabalho, de arregaçar as mangas e abraçar um ideal e levar adiante, paciência, um dia, talvez, quem sabe, ele também vai chegar lá, com certeza. Né? Daqui a algum tempo ele vai chegar lá. Na nossa parte, se nós já chegamos, já descobrimos, já encontramos, já sabemos, já temos esse conhecimento, o convite é sempre o mesmo: arregaçar as mangas e trabalhar. E trabalhar em prol do próximo, trabalhar pela própria doutrina em si, né? Fazendo, divulgando, auxiliando, sempre, constantemente. Tá? Essa é praticamente uma exigência daqueles que desejem abraçar a doutrina, porque a encontraram e a encontraram como verdade. Tá? Então é condição sine qua non para você se dizer espírita. Né? Em primeiro lugar, é estudar. Eu tinha um amigo que dizia que, eu achava muito interessante isso, dizia que o espírita que não estuda não é espírita, é um espiriteiro. Então, em primeiro lugar, é estudar. E, em segundo, trabalhar. Né? Arregaçar as mangas e trabalhar em prol da doutrina, em prol do próximo, auxiliando, enfim, fazendo tudo aquilo que no íntimo, no nosso íntimo, nós já descobrimos que é nosso dever. Né? Intimamente nós já sabemos que é um dever nosso. Então, você não tem como deixar de lado. Tá? A noção do dever te leva a realizar, te leva a fazer, te leva a trabalhar. Não dá para abrir mão. Os outros, paciência. E aqui, não finalmente, porque temos algo mais, mas aqui, nesse ponto, eu acho que nós encontramos uma das maiores
pérolas deste texto, pelo menos para mim, né? Quando ele diz simplesmente o seguinte: educaremos educando-nos. Educaremos educando-nos. Para educar o outro, você tem que se educar primeiro. Tá? Ou tem que ser educado. E isso me fez lembrar algo que eu ouvi recentemente, há pouco tempo atrás, aliás, há poucos anos, alguns anos, poucos atrás, e que me deixou assim bastante impactado. Tão impactado que eu até fui fazer um curso, tá, de educação, de pedagogia espírita. E o que eu ouvi foi o seguinte: todos nós somos, ao mesmo tempo, educadores e educandos. Todos. É uma coisa que me impactou muito. Tá? Eu confesso que eu não tinha até então essa noção. E de repente eu descobri. E realmente é isso mesmo. Todos nós somos educadores e educandos. Quando falamos em educador, a primeira ideia que nos vem à mente é de um professor em sala de aula. Certo? É um educador. Ele está educando, ele está lá na sala de aula dando aula. Não. Nós somos educadores. Nós estamos educando os nossos próximos, aqueles que estão ao nosso redor. O tempo todo. Inclusive servindo como exemplo. Às vezes até sem querer, sem ter a menor noção disso, como eu não tinha. Né? Mas nós estamos colaborando com a educação do outro com os nossos exemplos, com o nosso comportamento. E é disso que esse texto está falando. É exatamente disto que ele está falando. Tá? Nós somos educadores. Nós estamos educando. E nós somos educandos. Porque nós estamos nos educando. E nos educamos no contato com o próximo. Interessante, né? Muito interessante. Educamos o outro e nos educamos ao mesmo tempo. Tá? E fazemos isso praticamente o tempo todo. Estamos fazendo isso o tempo todo. Educaremos educando-nos. Como exemplo. E aí mais uma pérola. Somos arquitetos de nossa própria estrada e seremos conhecidos pela influência que projetamos naqueles que nos cercam. Olha só que pérola. Nós somos arquitetos da nossa própria estrada. Alguma dúvida? Alguma dúvida quanto a isso? Nós somos os arquitetos da nossa estrada, do nosso caminho. Nós projetamos o nosso caminho através do nosso comportamento. O que fazemos, o que buscamos, o que desejamos, nós estamos construindo o nosso caminho, construindo a nossa estrada a cada momento. Tá? E estamos projetando essa influência no outro, nos outros, nos que nos cercam. Parece incrível, né? Talvez muitas pessoas não tenham consciência disso, mas nós estamos, sim, o tempo todo projetando algo de nós nos outros, algo de nós para os outros. O que somos, o que pensamos, como agimos, quem somos. Nós estamos influenciando aqueles que estão à nossa volta, todo o tempo. Embora muitas vezes não tenhamos sequer consciência disso. Tá? Alguém poderá dizer assim: mas eu não faço nada não, eu fico quietinho lá no meu canto, bem quietinho, não abro nem a minha boca para falar, entendeu? Só fico quietinho no meu canto, não estou influenciando ninguém. Você que pensa. A simples presença física nossa, a simples presença física já altera de alguma forma o ambiente em que nos encontramos.
Por mais que você fique quietinho, lá escondidinho lá no canto, você está influenciando o ambiente que você está. Tá? Você está. Você está vibrando. Queira ou não. Você está emitindo vibrações. E essas vibrações estão circulando por todo o ambiente. E as pessoas estão sentindo e percebendo isso. Cada um de nós está sentindo e percebendo a presença do outro. Tá? Cada um está sentindo a presença de cada um. E são essas presenças todas aqui somadas, né, que vão formar esse ambiente em que nos encontramos nesse momento. Através das vibrações de cada um dos que estão aqui presentes. E mais, além, a vibração dos encarnados e a dos desencarnados também. Que está, neste momento, influenciando esse ambiente. E fazendo com que ele seja como ele é, ou como ele está, ou como ele se apresenta nesse momento. Então nós estamos sim, influenciando os que estão à nossa volta, mesmo que não percebamos, que não nos damos conta disto. Mas nós estamos o tempo todo, sim, influenciando os outros. A caridade que salvará o mundo há de regenerar-nos primeiramente. Tá? A caridade que salvará o mundo há de regenerar-nos primeiramente. Queremos mudar o mundo, mas nós esquecemos que nós temos que mudar nós, né? Primeiro mudar nós. Não adianta querer mudar o mundo se você não muda a si mesmo, né? Nós temos que ser aquilo que desejamos para o mundo. Temos que ser o exemplo. Inclusive para servir de exemplo, que é o que está falando aqui o tempo todo. Sermos aquilo que desejamos para o mundo. Se desejamos que os outros sejam, sejamos nós primeiro. Para que eles possam se espelhar em nós. Não adianta você desejar do outro aquilo que você não tem, ou que você não pode dar. Ou não pode exemplificar, não pode mostrar, demonstrar. Primeiro, nós. Depois nós podemos falar do outro, não, falar com o outro, para tentar convencê-lo. Mas primeiro exemplificando. Senão nossas palavras serão vãs e vazias de conteúdo. Para que elas não sejam vãs e vazias de conteúdo, nós temos que servir de exemplo. Correto? Certo? Bom, eu acho que essa é a nossa mensagem de hoje. Acho que por hoje deu para, né? Já deu para levar para casa para pensar um bocadinho. Que eu acho que o objetivo, no meu modo de entender, o objetivo maior dessas exposições de explanações é exatamente fazer com que vocês levem algo com vocês para casa para ficar pensando um pouquinho, refletindo um pouquinho a respeito. Tá? Espero que eu tenha conseguido botar lá uma minhoquinha lá na cabeça para ficar matutando, para ficar pensando. Tá? Eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigado e muita paz a todos. O tema é bastante importante, né? Como você me falou, né? Para a gente refletir, né? E realmente começar por nós mesmos. Esse é o momento, né? Para quem quiser fazer alguma pergunta relativa ao texto, alguma colocação, né? Fiquem à vontade, tá bom? Baixo, né? Da América? Sim. A tolerância e a paciência, né? Hoje em dia, o indivíduo é forçado a praticar. Sabe por quê? Porque o mundo evoluiu.
se transformou e nós estamos noutra época. O que éramos, né, ficou para trás. E nós temos que forçosamente temos que nos adaptar a esse mundo, né? Esse mundo novo é a regeneração, né? Então, a tolerância vem forçosamente, através das leis, dos costumes, são outros, né? Tecnologia também, né? Influi, né? Nós não tínhamos coisas que hoje temos. É isso que eu queria acrescentar. Realmente nós evoluímos sim. Né? E eu até concordo que estejamos mais tolerantes do que éramos no passado. Tá? Sem dúvida. Mas eu ainda acho que tem alguns que não evoluíram tanto, não. Uns evoluíram mais, uns conseguiram. Mas tem outros que não evoluíram tanto, não. Tanto que se nós andarmos olhando por aí, vamos ver que tem muita gente aí se pegando e se matando por nada ou por muito pouca coisa, justamente pela falta de tolerância. Eu só acredito que não atingiu todos. Felizmente atingiu muitos. Né? Felizmente. Eu queria só comentar, né, que essa nossa transformação moral, né, a partir da tolerância, da paciência, né, é algo tão importante que é a nossa famosa reforma íntima, né? Sem percebermos, né? Igual você falou, nos educando, né? Estamos educando o próximo e estamos aí fazendo a nossa reforma, né? Nos transformando, evoluindo. Exatamente, diz respeito também à reforma íntima, né? Nós até tangemos um pouco, eu não falei diretamente nisso, mas nós tangenciamos um pouco a reforma íntima aqui, né? E o conheça-te a ti mesmo também, né? Conheça-te a ti mesmo. Primeiro tem que se conhecer, né? Para depois para você poder se reformar, ou seja, para você poder ir deixando de lado os erros, né? Os descaminhos, né? Aquilo que nós temos trazemos ainda dentro de nós que precisamos melhorar, mas nós temos que nos conhecer para podermos realizar esse trabalho. Alguém mais quer fazer um comentário? Bom, estamos todos bem entendidos. Obrigado, Semi. Obrigado a você. Até a próxima. Vamos, nesse momento tão importante, doarmos um pouco da nossa luz, que é o nosso amor, essa sementinha que existe dentro de cada um de nós. E que possamos nessa noite envolver, emanando vibrações a todos aqueles companheiros que se encontram enfermos, todos aqueles irmãos que se encontram acamados nos hospitais, em seus lares, todos aqueles companheiros que se encontram enfermos, muitas vezes ao léu, pelas calçadas, nas maquises, que possam entender e aproveitar esse momento que estão passando, para que possam refletir
e que possam encontrar lenitivo para suas dores e consolo para suas aflições. Vamos também nessa noite vibrar muita luz e muita paz a todos os nossos irmãos que se encontram momentaneamente presos na dependência química. Todos os companheiros que se encontram nessa fuga da vida momentânea, que possam ter um momento de reflexão e que possam despertar para a importância da vida, esse bem tão precioso, e que consigam encontrar dentro de si próprio as forças necessárias para que deem o primeiro passo, para que consigam assim encontrar paz, equilíbrio, e assim agradecidos a Jesus, nosso irmão maior, agradecido a todo o plano maior que aqui se faz presente, nos amparando e nos auxiliando, nós damos por encerrada a primeira parte dos nossos trabalhos. E agora nós vamos para a nossa segunda parte, que é os passes. Primeiro o passe magnético, em seguida os passes fluídicos. Uma boa noite a todos.